o Instituto na sua estrutura toda, o Gonzaga me convidou se eu não queria concorrer para a chefia de departamento. Eu pensei na minha ignorância, no meu, digamos assim, naif, né? Eu acabei aceitando porque eu vi que era uma oportunidade de eu conhecer o Instituto intensamente em 2 anos. Então aí no caso, dentro dos cargos que eu ocupei na universidade, o cargo de chefia de departamento foi bastante intenso, digamos assim. Num determinado momento, depois de censura, Cláudio, num determinado momento havia uma divisão bastante forte dentro do IA entre teóricos e práticos, que na verdade não existe essa divisão, porque não existem práticos. Podem existir teóricos, mas não existem práticos. Qualquer pessoa que tem uma atividade artística, ela faz essa atividade artística em cima de uma ideia que tem de arte, isso aí já é um pensamento teórico, e uma ideia do que seja o papel do artista na sociedade, todo esse tipo de coisa. Então, não existe um prático, como se fosse alguém que antigamente começou consertando dente, e aí, de tanto consertar dente, passou a tratar dente das outras pessoas por mera prática. Então, eu tive uma atividade bastante intensa, porque digamos assim, fui confrontado numa série de coisas, mas eu acho que são coisas importantes. Na época, para mim, era importante, né? Mas, assim, do percurso até a chegada dentro do percurso do artista, essa é um pouco da minha trajetória. E, de uma certa forma, é isso que eu estava comentando com você. Foi uma feliz convergência de um conjunto de situações que me trouxeram para cá. Na verdade, quando me convida sendo o primeiro, tem uma desgraçada de uma responsabilidade, porque, na verdade, também porque tinha a noção do espaço também, eu estava sendo o primeiro, e na minha vã ilusão, eu pensava que, sendo o primeiro, eu deveria, de uma certa maneira, tentar definir, talvez, ou propor certos estándares que a gente mesmo discutiu sobre formato de catálogo, o que seria mais interessante, não necessariamente pensando dentro de um catálogo para o meu trabalho, mas pensando dentro de uma hipótese. Algumas coisas seguiram adiante no catálogo, outras não, dentro da proposta também de uso do espaço. Então, para mim foi interessante ser o primeiro, porque teve toda essa oportunidade de ajudar a desenhar ou a configurar um pouco do que viria a ser do que é o percurso do artista. E retomando um pouquinho antes, tá? A tua vida aqui enquanto aluno da universidade, tu tinha que cena cultural acontecendo? Tu lembra disso? Tu passou rapidamente? Porque conversando contigo eu vejo que tu tem uma relação muito forte com uma cena artística da cidade. Uhum. Né? E isso se construiu na universidade? Isso foi a tua procura sempre à margem, como tu diz, falando com essas outras pessoas? Como que se deu isso? A universidade possibilitou isso ou não? É que, na verdade, assim, a universidade, para mim, correspondeu também a uma liberação. Eu fiz 6 anos de colégio militar e entro no curso de arquitetura. Então, tu pode imaginar que, na verdade, é uma certa liberação. Obviamente, teve todos os anos de agitação política, então a parte cultural que existia, a arquitetura na época era diferente, né? Agora a arquitetura não é mais assim, mas existiam muitas pessoas que eram músicos. O Mutuca era da arquitetura, o Edgar Vasquez era da arquitetura, o Santiago era da arquitetura. Então, tinha uma série de pessoas que muitas pessoas desenhavam. O Fiapo, que é do Ocidente, é da arquitetura também, que é o dono do Ocidente. Então, existia uma vida cultural interna dentro, mas, na verdade, assim, a gente não tinha muito esse trânsito. Até porque, na minha época, a universidade era sempre vista assim como eles, né? Nesse sentido, a gente era um período bastante sem face a universidade, né? Porque tinha tido toda essa anomia que sucede o fato de você ter um lugar que as pessoas foram retiradas dentro Então você está fundando de novo um curso e que aí na época tinha todas aquelas coisas assim, estamos formando para especulação imobiliária ou não.
Então, e na época, obviamente, eu era rebelde, contestador, mas eu diria assim, não era só rebelde, contestador, eu era um pentelho. Eu seria hoje um aluno interessado, extremamente interessado. Uma coisa que a gente tinha na época bem claro é assim, o que é o cerne do curso, o que é acessório. Então, por exemplo, o cerne do curso são as cadeiras de projeto e as cadeiras artísticas, digamos assim. Isso é o cerne do curso. Cálculo, todo aquele outro tipo, né? Era uma época que tinha o SPB, todo aquele tipo de coisa, isso aí é supérfluo, não interessa. O que interessa é esse fulcro, digamos assim. E nisso aí, indo de novo para outro assunto que não interessa, mas é uma coisa que eu comento com meus alunos, porque, na verdade, eu tive uma boa formação como profissional aqui, mas eu não poderia atribuir aos professores, infelizmente. Tá? Eu atribuo muito mais a uma massa crítica que você constrói com seus iguais. Né? Isso é uma coisa que, independente se a universidade é outra hoje em dia ou não, eu digo com os meus alunos hoje que, na verdade, porque o professor está no lugar de pai ou mãe. Né? E aí, em princípio, pai ou mãe, a gente não escuta. Eu sou pai e também, talvez a Cláudia possa atestar, então, assim, usualmente a gente não ouve pai, né? Mesmo que o pai dê conselhos muitas vezes razoáveis ou corretos. Mas são os seus parceiros, aqueles que estão dentro do mesmo nível, é que te puxam muito mais. Então, se existe uma curiosidade entre um grupo, esse grupo aglutina e leva essas pessoas adiante. Então, eu sou muito... Na minha época de universidade, a minha formação é muito mais pela relação com as pessoas dentro do meu horizonte aqui, do que, digamos assim, relação com professores, porque, na verdade, a gente duvidava muito deles. Na verdade, a gente era bastante... 3 deles acabaram sendo professores da arquitetura. Nós desprezávamos os professores, de uma certa maneira. Né? Então, isso aí acaba tendo um custo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que conecta aquilo que é a base das coisas, que é essa relação horizontal. Ou seja, não é uma informação que o professor sempre está acima, é alguém do seu lado que diz alguma coisa e você complementa. Então, essa horizontalidade é que leva o curso. Então, eu diria que para mim foi extremamente importante, uma coisa que eu comento com a Sérgio, a gente tem orgulho da URGS, ou de ter cursado a URGS, ou de ter sido formado aqui. Mas isso é muito mais de um espírito, chamemos assim, da URGS do que qualquer outra coisa. Esse espírito eu não conseguiria localizar em um lugar em particular. Na época que eu estava fazendo a escultura lá da PUC, eu me lembro que eu chegava cedo, lá tinha uma parte que eu estava fazendo no canteiro de obra, e eu estacionava o carro e ficava olhando, assim, as pessoas... Era 8 da manhã, as pessoas estavam chegando para a aula. Aí você começa a olhar as pessoas, e naquele mesmo período tinha também algumas aulas de manhã aqui, então tinha algum período que eu chegava cedo e ficava ouvindo rádio, matando o tempo para poder subir para a aula. E você vê uma diferença entre o aluno que está lá e o aluno que está aqui. Né? Que eu acho que isso ainda existe, e que é esse espírito meio difuso que, de novo, não pertence a professores, não pertence a funcionários, talvez pertencesse um pouco aos alunos, não sei, eu não saberia dizer, que é um despojamento das coisas. Se existe um despojamento das coisas, pelo menos existe um interesse em alguma outra coisa diferente, porque o despojamento implica que você não está tão interessado na aparência. Né? Então, você olha na PUC, todo mundo está entrando bonitinho, assim, todos ajeitadinhos, você entra aqui, assim, é bermuda, é chinelo de dedo, e eu não sei, também você pode dizer assim que é um pouco de nostalgia bicho grilo, mas eu acho que esse espírito, digamos assim, que talvez pese muito mais, talvez bagagem adquirida, ou conhecimento, ou interação, mais do que aparência ou ostentação, digamos assim. Isso aí uma vez a gente teve num congresso, que a gente estava com uma equipe do Pará aqui, que era um congresso de biologia. E a gente se reunimos uma equipe do Pará que a gente conhecia, que estavam aqui do Instituto Evandro Chagas. E aí tinham premiado os trabalhos de aluno, né? Então, só para curiosidades. E tiveram
3 premiações em termos de pesquisa, coisa assim, primeiro, segundo, terceiro. E aí, assim, o terceiro lugar era Unicinos, veio uma menina toda bonitinha, com vestido tipo formatura, os colegas, 2 ou 3 alunos de paletó e gravata. O segundo lugar foi a PUC, de novo, 2 ou 3 gurias, assim, tipo formatura, o guri de gravata. Aí, primeiro lugar foi a URGS, chamaram a URGS, adivinha, vem lá, jeans, camiseta, não sei o quê. Então, eu acho que tem alguma coisa que é interessante, que é, talvez, de focar, não na aparência, mas talvez, polianamente falando, talvez na essência. Então, eu diria assim, esse é um espírito que eu acho que é interessante. Eu poderia te dizer perversamente que tem uma coisa que o aluno da URGS, de uma certa maneira, um pouco como a gente era, ele é um abandonado e ele tem que se virar. Se ele tem que se virar, ele acaba sendo o melhor profissional do que alguém que é continuamente amparado ou alguém que continuamente pode dizer assim, mas tá duro aqui, eu acho que eu vou lá para aquela da esquina. Sabe? Lá eles me deixam passar, aqui não estão me deixando. Então, é uma das perversidades, porque isso cria uma forma de perversidade, mas cria um aluno que tem um pouco mais de autonomia e tem um pouco mais de interesse, talvez, em coisas mais fundamentais. Mas de novo, essa é simplesmente uma hipótese não comprovada, que não tem interesse em demonstrar. Então, essa história, essa minha trajetória na URGS, é muito em função disso. Eu acho que existe um espírito, um esprit de corps, digamos assim, que é esse que permeia. Ele não é localizado. Talvez se a gente fosse localizasse dentro talvez do aluno, mas eu também não diria. É alguma coisa, talvez, inclusive, dessa acumulação de gerações também que vão se sucedendo e vão impregnando